Saudação de paz para você, bem-vindos para mais um vídeo aqui em meu canal. Eu sou Evandro Moretti com mais um tema da fé cristã com bom senso, falando para vocês o evangelho fora da caixinha religiosa. No tema de hoje eu vou comentar sobre um texto que gera dúvida em muitas pessoas. Hebreus 10, 25, não deixando a nossa congregação como é costume de alguns. Peraí, será que a Bíblia manda as pessoas se reunirem? Será que tem um mandamento bíblico para que as pessoas se reúnam e se encontrem periodicamente em um espaço religioso? É isso mesmo que o texto está dizendo? É sobre isso que vamos comentar hoje. Mas antes, eu peço para você que, por favor, curta este vídeo, tá? Deixe o seu like, isso é fundamental para que o algoritmo do YouTube passe esse vídeo adiante. E você que não é inscrito, por favor, se inscreva, fale deste canal às pessoas, deixe o seu comentário, participe, tá? Hebreus 10, 25. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Olha só o texto, é um mandamento. A gente não pode abandonar a nossa congregação. Aí tem muita gente que diz o seguinte: a congregação é a denominação que você frequenta. Você tem que frequentar. É a Bíblia que está dizendo, tá? E muitos dos que hoje fazem parte deste grupo, né, chamado erradamente de desigrejados, levam bibliadas a respeito desse texto, tá? Você está querendo ser um desigrejado, não está mais frequentando nenhuma denominação. Olha o que a Bíblia diz aqui, não deixe a sua congregação. Mas sobre o que é esse texto? Esse texto é para nós? É para a igreja? É para a nossa época? É um versículo atemporal? Vamos falar exatamente respondendo essa pergunta. Primeiro a gente tem que entender o pano de fundo histórico, tá? Haviam muitos grupos naquela época, não havia só o grupo de cristãos, tá? Congregar é se ajuntar, é se reunir. E não era somente os cristãos que se reuniam, haviam gnósticos que também se reuniam, haviam judeus que também se reuniam, cada um defendendo o seu ponto de vista, sua tese, as suas doutrinas. O escritor de Hebreus está preocupado a que alguns desses irmãos de repente voltem a frequentar esses espaços, esses encontros e, consequentemente, esfriassem na linha de raciocínio do Evangelho, da graça. Tanto é que não havia naquele tempo Bíblia, tá? O que eles tinham era o que hoje compõe o Antigo Testamento, tá? Isso sim, estava completo, estava em pergaminhos, né, nas sinagogas. O Novo Testamento ainda viria a ser formado, a igreja era comunicada através de cartas, tá? Mas ainda não estava agrupada no que hoje nós chamamos de Novo Testamento, tá? Então, o pessoal não tinha mídia, eles não tinham acesso à Bíblia, eles não tinham acesso a, por exemplo, pregações na internet, como você tem. Eles não tinham acesso, por exemplo, a templos que falassem apenas o Evangelho. Tanto é que o templo que existia era de judeus. E essa carta que é aos Hebreus, né, significa todos aqueles que peregrinam. Então é uma carta que serve para cristãos, independentemente de onde se reúnam, tá? Mas o que a gente precisa entender é que nem tudo que está em Hebreus é atemporal. Nem tudo que está em Hebreus serve para todas as épocas. Aqui o autor de Hebreus está remediando ou prevenindo uma situação. Eu acabei de dizer para vocês, o pessoal não tinha acesso a uma Bíblia para conferir o que está certo e o que não está. O que bate com Jesus e o que não bate. O pessoal não tinha acesso a um espaço sincero, com uma reunião honesta. E o que eles tinham? Espaços onde se reuniam gnósticos ali que pregavam absurdos. Alguns, um ramo do gnosticismo pregava que quanto mais rápido você destruir o seu corpo, melhor, através de todo tipo de promiscuidade, para que o seu espírito ficasse livre. E os judaizantes, que pregavam as velhas coisas da lei, como o dízimo, como circuncisão, como as festas sagradas, tá? E de um lado você tinha um grupo pendendo para a libertinagem, do outro lado você tinha um grupo voltando ao legalismo. Então, lógico, o escritor de Hebreus ia falar com os irmãos: olha, cuidado, tá? Não deixe a nossa congregação, o hábito de nos reunirmos como cristãos, para que vocês se encorajem um ao outro, porque o dia está se aproximando. Aqui era sabido
entre os escritores antigos, né? Entre os cristãos escritores, que alguma coisa viria a acontecer, e de fato aconteceu, que foi o julgamento, né? Que caiu o problema, a crise que veio sobre Jerusalém no ano 70. Vocês podem aprender mais sobre esse assunto buscando na própria internet, mas Jerusalém, os judeus, sobrou para todo mundo, cristãos, tá? Passaram uma perseguição terrível, tá? Como talvez nunca antes foi vista, ou poucas vezes na história foi vista uma perseguição daquele tipo. Tá? O templo foi destruído, pessoas morreram, e foi aquele negócio terrível. Então, o escritor de Hebreus sabia que alguma coisa terrível viria a acontecer. E por isso ele estava falando, olha, enquanto isso ainda não tiver acontecido, vocês não percam a fé, não percam o ânimo de vocês estarem juntos, de vocês se reunirem, tá? Como cristãos, com o propósito de vocês se encorajarem mutuamente, tá? Os dons e talentos de um vão animar o outro e vice-versa. Agora, o que é interessante é que o escritor de Hebreus está preocupado exatamente com as mesmas preocupações que os cristãos autênticos têm, tá? Você ama uma pessoa e não quer que ela, de repente, faça parte de um grupo que vai desvirtuar o conceito de evangelho, o conceito de graça na mente dela. E é o que acontece o tempo inteiro. Tá? Até hoje existem essas congregações, pendendo para o judaísmo, pendendo para a promiscuidade, tá? Libertinagem de um lado, legalismo do outro, e tem faltado bom senso, tem faltado equilíbrio, infelizmente. E o evangelho fala sobre equilíbrio, tá? Sobre amor, sobre moderação, sobre virtude, sobre fé, sobre ânimo, sobre paciência, sobre bondade, benignidade. O evangelho é tudo de bom, tá? E de repente esse vídeo aqui está chegando a pessoas que estão com os mesmos problemas, tá? Que são problemas que eu tenho, de ver pessoas queridas que nos encontros que vão, chamados cultos, tá? Nas mais diversas denominações, eles mais pioram do que melhoram. Se tornam pessoas extremamente fanáticas, defendendo uma causa que não é evangelho. Então essa preocupação que estava presente no escritor de Hebreus, também está presente em um cristão honesto, independentemente de onde que ele mora, tá? Reuniões são contrárias à fé cristã? De jeito nenhum. Não precisa parar de fazer reunião. O que eu estou dizendo é que, para ser de Jesus, você não precisa frequentar um espaço religioso. Que fique bem claro isso, depois nós vamos fechar com um texto aqui. Tá? Para ser seguidor de Cristo, para manifestar o evangelho da graça, onde quer que você vá, você não precisa de um espaço religioso. Agora, se você quiser frequentar um, tá? Seja bem coerente, tá? Não se entregando às práticas daquela denominação, tá? Não se entregando ao pastor, tá? E isso, infelizmente, muitos amigos, pessoas com quem já conversei, com quem desenvolvi uma certa amizade, tá? Nem todo mundo fica firme no Evangelho da Graça, alguns dão uma recaída, tá? Então, eu tenho amigos que hoje acreditam em tudo que o pastor fala, tá? Hoje acreditam que tudo que o cara está pregando lá na frente é Evangelho, é verdade. Isso é lamentável, é triste, tá? E talvez você conheça pessoas assim, de repente são pessoas que você ame muito, da sua casa, da sua família, do seu lar, tá? Que foi para o sistema religioso e a mente fechou, tá? E talvez essas pessoas até usem esse texto aqui, porque esse texto é o texto preferido de muitos pastores, mas agora você já sabe como, em amor, refutar essa pessoa e dizer para ela, não, peraí, esse texto aí não é nada do que o seu pastor está ensinando, tá? Vamos analisar o pano de fundo histórico. E era isso. Não tinham acesso à Bíblia, haviam outros encontros humanos perigosos, e daí a recomendação, olha, fiquem juntos, tá? Para acontecer um negócio muito sério, muito terrível, e é bom que vocês se animem mutuamente, ok? Então, gente, é isso, tá? Congregação é um encontro humano, mas esse encontro humano não é obrigatório,
tá? Mesmo porque o que faz aquelas pessoas, como congregam aquelas pessoas que vivem em lugares isolados do mundo? Será que eles vão para o inferno? Né? Tem gente que não consegue simplesmente por uma questão geográfica, de tão longe que é a próxima congregação dali, né? Então, peraí, se ele não congrega e já quer um mandamento, então essa pessoa, ela não está salva. Pelo amor de Deus, né, gente? Tá? Se você quiser se reunir com pessoas, enquanto for saudável, é muito bom, é muito positivo. Tá? Eu me encontro com outros cristãos pelo menos 2 vezes por semana. Eu sou um defensor dessa prática. Eu acredito que essa prática realmente seja muito proveitosa, produtiva, desde que seja honesta, sincera. Perfeita nunca você vai encontrar, porque é composta por pessoas. Então não seja chato de chegar num lugar e esperar anjinhos celestiais. Não, você vai encontrar com gente. Mas que seja pelo menos um espaço em que não há enganação, em que não haja malandragem. Ok? Vamos para um outro texto magnífico aqui, ó, para fechar esse assunto. Aqui em João capítulo 4, versículo 23 e 24. Um texto lindo, vocês conhecem, tá? Mas a hora vem, e agora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Fechou. Não é um espaço geográfico, um lugar, tá? Não, definitivamente não. A adoração é um modo de vida, que consiste em uma rendição à forma de vida que Cristo nos ensinou. A adoração é rendição, tá? É esse o significado da palavra adoração, não é ficar cantando, embora não seja errado cantar, tá? Entendam o que eu estou dizendo. O que o texto está dizendo, entretanto, é que a adoração é uma forma de vida que se baseia em Jesus, tá? Então, nós não estamos adorando somente quando estamos juntos, reunidos em algum espaço religioso. Se fosse assim, então, as pessoas adoram a Deus somente uma vez por semana, aqueles que vão uma vez por mês. Não, querido. Nós adoramos com o que somos. Nós nos rendemos quando, com todo o nosso ser, procuramos praticar o Evangelho de Cristo, o Evangelho da graça, em nosso dia a dia, em nossos relacionamentos. É isso, ok? Antes da gente fechar o vídeo, eu quero agradecer aqui, por nome, algumas pessoas, tá? A Silvia, o Arielson, o Eliezer, a Edjane, o Diogo, tá? Que são membros deste canal, tá? Pessoas que têm nos ajudado a avançar. Você também pode se tornar um membro, basta apertar o botãozinho que está abaixo do vídeo, tá bom? E aí você está nos ajudando muito. Sem contar também que a outra forma de ajudar é através do curso Detox da Religião, ok? Muito obrigado pela sua atenção, tá? E um grande abraço, vamos em frente.